Olá, boa tarde. Está no ar mais um programa Opinião do Meio-Dia, na sua edição de sábado. Nos sábados também, todo sábado, um convidado falando sobre um assunto de interesse da nossa comunidade, da nossa região, aqui pela Rede Opinião de TV. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que por um tempo parece distante das pessoas, mas está muito no dia a dia, que é sobre direito administrativo, direito público, coisa estranha, mas coisa que se fala muito na TV, no jornal, nas redes sociais, que é licitação, contrato público, corrupção, irregularidades, porque eu tenho a honra de receber um especialista nesta área, que é o Dr. Tony Cristiano Nunes. Ele que é bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, pós-graduado em Direito Administrativo pela PUC de Campinas e autor do livro digital, o e-book O Direito Real de Superfície como instrumento do poder público na aplicação do princípio da função social da propriedade, pela editora Saraiva, editado no ano de 2018. Dr. Tony Cristiano Nunes também é palestrante e professor da Faculdade Legal e Educacional, onde ministra aulas sobre licitações e contratos administrativos. Dr. Tony Cristiano Nunes também é sócio do escritório Romanelli, Mecati e Nunes Advogados, sede aqui em Araras, atuando especialmente na área de direito administrativo e administração pública, prestando serviço para pessoas jurídicas, terceiro setor, órgãos públicos perante o Tribunal de Contas, questões relacionadas à administração pública. Seja muito bem-vindo, Dr. Tony Nunes, é uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. A honra é minha, Dr. Breno. Primeiro agradeço pelo convite. Quero agradecer também a todos os telespectadores da TV Opinião, do programa Opinião do Meio-Dia, e é uma satisfação poder estar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. E eu queria começar falando sobre essa sua interatividade, né? Hoje as redes sociais permitem isso, né? A internet. E você, Tony, é muito ativo nas redes sociais. Tem até um site, tem vídeos, notícias, artigos, está sempre atualizando ali no Facebook. Né? Como é que é isso? Desde quando? Como é que você teve essa iniciativa? E conta, né? O site é Tony Nunes, né? Tony com Y, né? Como seu nome, tonynunes.com.br. Isso mesmo. E também procurando no Facebook, o pessoal também acha, né? Em todas as redes sociais, você entrar no YouTube, Instagram, Facebook, tem tudo. Porque assim, eu criei na verdade um canal que chama Dicas de Licitações e Contrato Administrativo, onde eu não falo só sobre dicas de licitações, mas tudo que acontece no direito público, né? Então isso foi uma ideia que eu tive já uns 3, 4 anos atrás, que assim, eu sempre, mesmo advogando, eu sempre quis levar conhecimento, que eu falo que eu me apaixonei nessa área de direito público desde a graduação. E nessa área eu venho atuando, então eu falei, então eu vou criar um modo de distribuir esse conhecimento, né? Tanto que eu faço palestras, aulas, e aí eu criei esses canais levando as dicas, né? Então eu faço vídeos lá sobre licitações, contratos, criei assim alguns programas assim, tipo Viagens do Advogado, Momento Cultural, para dar aquela descontraída, trazer algumas informações, e graças a Deus o público está gostando muito, tem um retorno bom e todo dia eu estou postando alguma coisa nova lá. E é uma plataforma 100% gratuita, né? Não é uma plataforma paga, nada disso. Não, né? Totalmente gratuita, além de artigos jurídicos que eu escrevo, vídeos, todo acesso é gratuito na plataforma, o pessoal pode acessar, todo dia vai ter alguma coisa, tudo relacionado ao direito público e ao direito. Uhum. E é interessante porque às vezes um caso aqui do seu dia a dia, do seu escritório, que acaba podendo ganhar uma projeção, e às vezes alguém longe, né? Já teve assim tem sentido essa repercussão, às vezes pessoas às vezes você nem ia alcançar fisicamente e a internet te aproxima dela. Com certeza. Quando a gente faz um projeto desse, que você vê o tamanho da internet, né? Então, outro dia mesmo teve uma aula que eu publiquei da Faculdade Legal de Licitações, e um aluno lá do Ceará, que lida com licitações, me mandou inbox, uma pergunta, uma dúvida, pessoa do Paraná, você vê que a abrangência é muito grande, né? E então é um modo de divulgar e levar o conhecimento, porque como você falou no começo do programa, as pessoas falam direito administrativo, licitações, né? Mas todo dia ocorre, né? A prestação de serviço à administração pública, a venda de produtos é comum de empresários do dia a dia e está relacionado ao nosso dia a dia, né? É verdade, é verdade. E até fez esse comentário, mas no canal também tem então as dicas do advogado. Viagem do advogado. Tomar vinho, essas coisas por aí. Então, assim, às vezes porque assim, sabe, a gente é advogado,
advogado, então eles têm uma audiência fora do estado, um lugar diferente, né? Então, às vezes, eu estou passando por uma vinícola, então eu gravo um vídeo, eu mostro algumas coisas, curiosidades daquele local para o pessoal visitar. Então, eu trago isso. E tem um quadro que eu faço também, que é um momento cultural, assim, lá a gente vem e fala sobre uma obra de arte, alguma coisa. Então, tem tanto no site como nos canais, então as pessoas podem acompanhar. Acompanha também o Tony Nunes Cultural também, andando né? Tony é cultura, né? É isso aí, muito bom. Aliás, falando sobre direito administrativo, essa menção que você fez, Tony, e às vezes quem não é da área do direito, quando fala direito administrativo somente, a pessoa acha que mistura um pouco com administração e acha às vezes que é relativo à empresa, né? Então eu queria que você explicasse, né, até a nomenclatura, né, que a gente sabe, né, diferente do direito comercial ou empresarial, mas no dia a dia às vezes até o empresário, as pessoas assim, quando acham que precisa de um complemento e não entendem só a expressão direito administrativo. Que você explicasse isso, que é a sua área de especialização. O direito administrativo, ele é um ramo do direito público que é muito amplo. Então você pega ali, você vai regulamentar licitações, contratos administrativos, mas também regula a parte de servidores públicos, tudo que for ato da administração pública. Então você envolve Tribunal de Contas, então contratos públicos, até aposentadoria de servidores, atos administrativos, tudo isso está relacionado ao direito administrativo. Então um ato que um prefeito, um governante pratica, que vai repercutir naquela população, tudo isso está relacionado ao direito administrativo. Então, através do direito administrativo, se aquela pessoa, né, tiver alguma lesão de algum ato de um governante, alguma coisa, você tem os remédios jurídicos ali do direito administrativo para questionar isso. Então é muito mais abrangente, como você falou, que não é só aquela questão do empresário, mas afeta todo mundo, né? Então você vê no direito administrativo a própria ação popular, onde o cidadão, vendo uma licitação que não está ferindo os princípios, ele tem legitimidade para propor uma ação popular. Então, como eu falo, é aplicado a todo mundo, né? Aqui a gente fala assim no geral de administrativos, mas são vários ramos dentro do direito administrativo que é bem abrangente e está no dia a dia da população. E às vezes o cidadão não tem essa percepção, mas até quando ele faz um requerimento mesmo, a prefeitura, por exemplo, né? É verdade. Ele vai pedir um alvará, vai ter uma tramitação, ele está lidando ali com o direito administrativo, né? É o direito de petição, né? E isso está muito forte agora com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, né? Você vê regulamentando tudo isso, a Lei de Acesso à Informação, a questão de hoje de dar publicidade, né, aos atos administrativos. Hoje muitas vezes algumas prefeituras transmitindo ao vivo as licitações, a população, para que haja essa fiscalização, esse controle, né? Que não é só exercido pelo Tribunal de Contas, mas agora pela população e o Ministério Público também, né? E falando justamente até sobre essa situação, tem tido um afastamento, às vezes até um desânimo? Você lida mais com o agente público ou mais com o ente privado na relação com a administração pública? Qual desses dois lados a atuação sua é maior? Na verdade, a minha maior atuação é com os empresários, com as licitações, as pessoas, mas também tenho atuação do lado do órgão público através das palestras que eu estou fazendo agora. Recentemente, eu fiz uma palestra para os funcionários, servidores da Câmara Municipal de Araras sobre licitações. Então, eu atuo na parte de palestra, consultoria, orientando os órgãos públicos, né? E também na parte de defender interesses de empresas, de pessoas, relacionadas a toda a parte de direito administrativo. Até no caso de servidores que necessitam, questão de aposentadoria, tudo isso na parte de direito administrativo. Então, tudo dos dois lados. Mas eu percebo, assim, que acontece. Você vê hoje, tem muitas pessoas que, amigos meu empresário, que eu falo, ei, você tem empresa, não vai vender, ou prestar serviço para a administração pública? E o cara, não, mas isso já tá certo lá a pessoa, eu não vou entrar, não vou me envolver com isso. Porque a pessoa tem aquele receio, né, dos casos que a gente vê ultimamente, de corrupção, que são falados de corrupção, então a pessoa fica meio com o pé atrás, né? E é isso que eu ia te perguntar. Você entende que porque às vezes é isso, o cara ele tem um serviço, ele oferta isso no mercado, ou ele tem um produto, mas ele não participa de licitações. Por esse receio. Você recomenda que, porque às vezes precisa de ele precisa apresentar uma documentação, tem uma burocracia, mas você estimula, digamos assim, que o prestador, o fornecedor, ele participe de licitações? Sim, com certeza. Até nessa última aula que eu gravei pela Faculdade Legale, né, que foi voltada a advogados, profissionais que querem atuar no ramo de licitação, eu peguei uma informação que se qualquer cidadão acessar o portal da transparência do governo,
e digitar lá no portal de transparência do governo, licitações, você vai ver que no ano passado, 2018, foram 79 bilhões de dinheiros em certames licitatórios em contratações. Só esse ano são 9 bilhões. Então, para a pessoa que é empresário, é um ramo lucrativo, porque ele vai ter um comprador grande, né? São, às vezes, contratos de milhões. Então, mas ele não precisa ter medo, assim, de falar, mas eu sou uma empresa pequena. Não, se ele tiver com a documentação correta, ele tiver uma orientação de um profissional, que assim, ele vai ter que estruturar a empresa dele para criar um departamento de licitação ali, né? Ele, às vezes, a família ali, mas que vai cuidar atualizar as certidões, participar, e depois ter uma orientação do profissional jurídico, que assim, ele vai entrar numa briga, né? No certame vão ter vários licitantes e só um vencedor, e um quer inabilitar o outro. Mas é o que eu falo, mas ele tem a lei, os mecanismos que ele está amparado, então qualquer irregularidade, ele vai contratar um profissional e vai questionar isso. Então não é assim que, não vou participar da licitação porque já está para alguém direcionado. Não tem isso. Se preenchendo os requisitos da lei, a pessoa vai tentar fazer uma coisa, mas você tem um amparo legal e vai reverter isso. E é muito bom a parte de contratação, que você vê são contratos em várias áreas que você imagina. Eu vejo assim, mas que área? Que a pessoa fala licitação, pensa que é só construção civil. Eu advogo para... Só obra, acha que é só obra. Eu tenho clientes que, empresa de troféu, que vende para campeonatos amadores de futebol, prefeitura, empresa de arbitragem de futebol, que faz futebol amador. Aí eu tenho empresa, farmácias que vendem medicamento para a prefeitura. Então o ramo é muito grande. E essas empresas que vendem poder público, como eu falei, são contratos com valor altos e que ajudam muito essas empresas. E às vezes também o empresário fica com medo do depois, no sentido assim, é seguro prestar um serviço, vender? Eu vou receber depois, vou demorar para receber, será que eu vou ter que depois judicializar alguma questão do meu contrato com o poder público? Essa situação também é recorrente. Então, isso, muitas empresas falam assim, eu vou vender, prestar serviço para a administração pública e ela não vai me pagar e eu vou receber em precatório e vai ser daqui não sei quantos anos. Mas o que acontece, assim, eu falo, cada caso é um caso. Você tem obras hoje, uma licitação, por isso que eu falo que você tem que observar o edital, que o dinheiro já veio do convênio, então o dinheiro já está lá para ser executado. Então essa obra ele vai executar tal, com certeza não vai ter atraso, que vai estar disponibilizado. Mas tem casos que a prefeitura pode atrasar. Então é isso uma coisa que a empresa que vai se dispor a fazer isso, ela tem que estar preparada para caso haja um atraso do pagamento, até porque, pela lei de licitações, se você prestar um serviço à administração pública e ela não te pagar, que assim, no contrato comum entre as partes. Então, eu te contrato, eu não te paguei, você para o serviço, você não presta mais. Só que o contrato administrativo tem a supremacia do interesse público. A gente tem aquilo que chama de cláusulas exorbitantes. Então, uma das cláusulas exorbitantes é assim, que a Lei 866 fala que você só pode suspender o serviço ou parar de entregar o produto 90 dias após atraso do pagamento. Isso vai ser uma coisa que, graças a Deus, está para mudar. Porque é puxado hoje. 90 dias você prestar um serviço ou entregar a mercadoria sem receber, e que eu te falei, e saber que lá na frente você vai entrar com uma ação, às vezes receber em precatório, então é complicado, porque você vai poder rescindir o contrato só por 90 dias. Mas com a nova lei de licitações, que já está em trâmite na Câmara dos Deputados, que foi aprovado agora dia 26, que está para entrar em vigor, vai cair para 30 dias isso, que é o mais correto. Mas esse é o risco que a pessoa corre. Só que eu falo assim, olha, você pode parar 30 dias, você vai receber. É precatório, mas uma hora você recebe. E assim, você tem o precatório de pequeno valor, que dependendo de um teto, você vai receber em até 60 dias, 90 dias antes. E o outro pode demorar um pouco, mas assim, o que você vê, se pegar assim, lógico, tem prefeitura que estão atraso, que não pagam, tem. Mas assim, você também não vai ficar trabalhando de graça, você trabalha por 30, 90 dias e você acaba recebendo isso. E tem prefeituras que vão pagar corretamente, né? Sim. E falando sobre isso, inclusive, quais são as ponderações, você disse uma delas, mas ponderações que você acredita que são importantes, que deveriam ser modificadas na atual lei de licitações? Que pontos que são os que mais gargalos ou problemas que travam tanto a administração como o prestador de serviço ou fornecedor? O que tem, assim, algumas coisas já está mudando, que nem na nova lei de licitações, porque hoje assim funciona, você tem uma comissão de licitação que faz a licitação e qualquer ilegalidade, coisa que ocorra ali, você tem que entrar com uma ação contra a comissão e geralmente é o prefeito, né? Pela nova lei de licitações, vamos criar uma figura do agente de licitações, que vai ser um servidor de carreira, que já é contratado, e ele vai ser responsabilizado pessoalmente pelos seus atos. Então, se você já inibe alguma coisa. Então, mas assim, eu vejo que tem algumas coisas para mudar, mas está havendo uma evolução.
Hoje você pega na lei de licitações, a gente chama que é função regulatória das licitações. Então o legislador, as coisas estão melhorando, que nem eles fizeram agora, você tem a licitação sustentável, onde você dá preferência para produtos sustentáveis, meio ambiente, tem os incentivos à microempresa, aos pequenos empresários, tem licitações só para microempresa. Então está havendo um avanço, assim, constantemente vem havendo esse avanço. Com a nova lei de licitações vai mudar muita coisa, acho que vai ajudar bastante, mas o que eu acho que tem como falou, com a nova lei aumentar a pena, punir os crimes de licitações e abrir quanto mais o campo para mais participantes, esclarecer um pouco a população, porque é isso que eu te falei, o empresário fica com medo de participar de licitações, ele não conhece, mas com a nova lei ele vai ter essa questão de como participar. Então eu acho que está mudando, até a nova lei vai acabar com a modalidade de convite, né, e criar uma que chama diálogo competitivo. Então isso vai ser interessante, que aí o empresário poder ir lá, vai chamar alguns e participar e fazer aquele diálogo. Com todos, assim, tipo uma reunião? Uma reunião, acho que acabou o caso ali, vai ser diálogo competitivo, vai ser mais um convite e quem der o melhor preço vai ser isso. Então está havendo uma mudança, até na última palestra que eu fiz, você vê assim, hoje empresas preocupadas, empresas grandes, porque hoje a Petrobras utiliza muito o que chama leilão reverso. Que é assim, é um leilão ao contrário, né? O leilão você tem uma obra de arte, quem dá o maior lance leva o prêmio. O leilão reverso é o contrário, a administração dá um preço, isso que diferencia do pregão, e quem dá o menor lance leva. E você vê hoje que tem procuras, até já vi empresas particulares que me procuraram, que estão aplicando esse sistema de leilão reverso na empresa privada. Olha. Ele pega o departamento de compras dele, aí você vai lá dar um treinamento para os funcionários, então ele vai fazer a seleção de participantes, criar um site onde os fornecedores dele vão entrar e fazer esse leilão para dar o menor preço. Então você vê que está havendo... Em vez de fazer cotação simples e tal, de orçamento, não, ele faz tipo um procedimento licitatório, mas na empresa privada. E ele faz o que eles chamam de leilão reverso. Então ele fala, olha, eu pesquisei, eu tenho um valor até aqui, um valor X de um produto. Quanto você me dá? Aí vai os interessados vão dando os lances e aquele que tiver o melhor lance, lógico, desde que ele fica uma proposta execuível, né, que vai ser cumprida, e ele... Então está havendo essa evolução hoje, acredito que bastante coisa da lei mudando, né? E aproveitando até, tem aquela questão do regime diferenciado de contratações, isso está valendo, vai ser introduzido na nova lei de licitações? Então, o que acontece? Essa nova lei de licitações, né, que está para ser aprovada, ela já foi dia 26 na Câmara, teve o texto base aprovado. Só que agora era para definir, porque é a lei mais 230 pensos. Então, tem várias questões que eram para ser aprovadas, só que a Câmara entrou em recesso agora, isso vai ser apreciado só depois de agosto, né? E essa lei entrando em vigor, ela vai revogar a Lei 866, 6693, que é a Lei de Licitações, a Lei 10.520, que é a Lei de Pregão, e vai revogar a Lei do Regime Diferenciado de Contratações. Então, essa nova lei vai abranger todas essas leis. O Regime Diferenciado de Contratações, ele era muito utilizado pela Petrobras, foi muito questionado, né? Porque muitos falavam que estava um campo maior para a corrupção e tal, mas houve várias alterações nela que vai ser bem com a nova lei, é o que eu falei, aumentar a pena, criar o seguro garantia. Então hoje você vê muitas obras que a consultora pega e não acaba e fica abandonada. Então, para obras de grande vulto, a nova lei vai exigir um seguro garantia, que se o contratado não executar a obra, esse seguro paga a obra. Então você tem a nova lei de licitações, traz uma coisa interessante também, uma obra paralisada. Hoje você tem uma obra paralisada. Pela nova lei, a administração vai ter que pôr uma placa lá, avisando os motivos porque foi parada a obra e dando um prazo de quando vai ser retornar essa obra. Olha, porque hoje a gente vê a placa lá, aí tem lá prazo de conclusão, 2018, nós já estamos em 2019 então, e a placa está lá e a obra não está pronta. Então, entrando em vigor a nova lei, ele vai ter que pôr uma placa lá falando, foi paralisada a obra por tais motivos e a previsão nossa de voltar é tal data. Se não voltar, ele tem que ir lá explicar porque não voltou e colocar. Interessante, eu não sabia disso. É uma coisa nova da nova lei também, Muito bom. Eu estou conversando com o advogado Dr. Tony Cristiano Nunes, falando em especial, sobre direito administrativo, licitações, temas relacionados ao dia a dia, corrupção na administração pública. Nós vamos falar mais sobre este e outros assuntos no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Disse o bom Jesus: Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Participe das missas de cura, libertação e exorcismo. Domingo às 9 horas da manhã, na nova paróquia das Santas Missões do Bom Jesus. Rua Paulo Américo Russo, número 565, próximo ao Hospital Unimed e ao Supermercado Faveta. Domingo às 9 horas da manhã. Também no domingo, às 7 horas da noite, no centro da cidade de Araras, Rua Silva Teles, número 660, a poucos metros da Casa da Cultura. Domingo, às 7 horas da noite, Santas Missões do Bom Jesus, onde uma nova vida espera por você. Estamos de volta com a Opinião do Meio-Dia, edição de sábado, e hoje eu recebo o advogado Tony Cristiano Nunes. Aliás, Tony, antes de você, atualmente é sócio do escritório Romanelli Mecati Nunes, mas também tem uma experiência também em Santa Bárbara, isso e tal, da sua formação. Conta isso também. Eu comecei minha graduação na Faculdade de Direito em 1999, né? E a gente foi a primeira turma de Direito da Unimep de Santa Bárbara. E aí eu concluí o curso em 2004, e aí juntamente com duas colegas de sala de aula, a gente abriu o escritório lá em Santa Bárbara. Então eu fiquei por 3, 4 anos lá em Santa Bárbara, depois acabei retornando para Araras, fiquei juntamente com alguns advogados parceiros aqui, depois fui para o escritório Romanelli Mecati lá. Muito bem, legal. E até, eu estou pegando o celular aqui, porque tem a capa do livro, né? O seu primeiro livro... Aliás, produção colocar aí no ar aí, a capa do livro é o Direito Real de Superfície, instrumentos do poder público na aplicação do princípio da função social da propriedade. É isso mesmo. O tema é grande, né? Mas é um tema interessante, né? Porque é o poder público utilizando, né, o princípio da função social da propriedade, um princípio constitucional. Fala um pouco sobre esse livro aqui, Tony. Então, quando eu acabei a graduação em 2004, eu já iniciei em 2005 uma pós-graduação em Direito Administrativo pela PUC Campinas. E fomos a primeira turma também em Direito Administrativo. E nessa época eu fiz essa tese minha de defesa da pós-graduação, que era o Direito Real de Superfície. Porque o que acontece? Quando eu já estava na graduação, entrou em 2002 a entrada em vigor do novo Código Civil. E ele trouxe de volta o Direito Real de Superfície, como um dos direitos reais. E veio também o Estatuto da Cidade, que foi já juntamente com essa data, né? Então daí, como era um tema novo, e eu vi que havia possibilidade de jogar isso no direito administrativo aplicado ao poder público. Você vê hoje, o poder público tem várias áreas, às vezes parada, que está lá, não está cumprindo a função social da propriedade, né? A função das áreas do próprio poder público. Do próprio poder público, porque assim, você tem o direito real de superfície no Código Civil, esse vai ser entre os particulares. Então, qualquer cidadão, pelo direito de superfície, ele pode ir num cartório, porque o que é o direito de superfície? Você ceder a alguém a superfície do seu terreno para ele construir ou plantar, e mediante escritura pública. Então, se ele for no cartório, ele fala, olha, eu vou ceder por 10 anos para alguém... Um caso parecido, que seria um direito de superfície, que a gente viu aqui na cidade nossa, foi da própria Associação Atlética Ararense, onde ela cedeu, lembra aquele espaço para a construção de uma boate, você poderia enquadrar como isso, ela cedeu superfície lá para a pessoa utilizar por um tempo. Não, mas nessa época, não sei se eles fizeram concessão, que fosse a superfície. Mas foi isso. Mas a superfície é mais ou menos isso. A única diferença... Cedeu para o outro construir algo e depois do prazo retornou para o proprietário. Isso mesmo. A diferença do direito de superfície para a concessão do uso de construção de direito é que o direito de superfície é um direito real, mediante escritura pública, e os proprietários vão gozar de todos os direitos do direito real. Então, como acontece? Porque assim, o direito de superfície, ele tem, eu conto no livro, na parte histórica, do direito germânico e tal, ele tem muita influência em Portugal. Então, quando o Brasil era colonizado por Portugal, tinha a tal da Lei Pombalina, então tinha o direito de superfície no Brasil.
Só que quando veio o Código Civil de 1916, eles não acrescentaram o direito de superfície. O direito de superfície só voltou no Código de 2002. Então, nesse livro, eu acabei trazendo, explicando, porque é um outro instituto que tem uma função boa para ser aplicada, social, mas muita gente tem dúvida e acaba não utilizando. Porque hoje, vamos supor, você pode ir turismo. Imagina, às vezes um parque quer investir na cidade, mas tem que comprar um terreno, quanto não fica isso? Agora imagina o poder público para atrair o turismo, falar para esse parque, tipo um Beto Carreiro, olha, te cedo a área, você vai construir aqui, vai utilizar por, sei lá, 30, 20 anos e depois você vai pagar um aluguel, esse bem passa a ser meu, eu vou utilizar isso. Então você faz toda... Então nesse livro eu trago jurisprudência sobre direito de superfície e eu publiquei para a editora Saraiva, né? Na verdade é um e-book, um livro digital, né? Então eu peguei essa tese minha, depois eu transformei ele, atualizei e lancei como direito de superfície. Ah lá, então pesquisa aí esse livro digital, esse e-book pela editora Saraiva. É só entrar na site da Saraiva, digitar Tony Nunes, com Y, né? Vai sair lá o livro. Muito bem, tem um outro livro no forno também, né? Que é a obra Licitações e Contratos Administrativos, Aspectos Polêmicos. Seu Tony Cristiano Nunes em parceria com o Luiz Gustavo Marques. A produção pode colocar também aí a capa desse livro, Licitações e Contratos Administrativos, Aspectos Polêmicos. Esse está sendo preparado. Tá, esse eu estou fazendo em parceria com meu colega, o mestre processualista Luiz Gustavo Marques, né? E esse que não foi lançado ainda, a gente já está com o livro praticamente quase pronto, só como eu te falei, está em trâmite a nova lei de licitações. E esse livro, a gente vai fazer ele físico. Porque assim, o que eu senti assim, o livro digital, ele tem, o campo para você vender ele é maior, que pelo site ele abrange o Brasil inteiro. Só que eu sinto falta assim, eu venho aqui no seu programa, não tem um livro para dar de presente, porque é digital. Então eu fico falando, você tem um livro seu para dar? Eu falo, não, é digital, você tem que pegar, mandar o arquivo, baixar. Né? Então a gente vai fazer esse livro físico. Não pode autografar o livro digital. Não pode autografar o livro digital, né? Então a gente vai fazer esse livro físico. Só que acontece, se a gente lançar esse livro agora, vai entrar em vigor a nova lei de licitações, vai estar desatualizado. Aí você vai publicar vários exemplares. Então estamos aguardando a aprovação da nova lei de licitações. Esse livro vai trazer, eu vou fazer toda a parte teórica de licitações, falar tudo sobre licitações. O doutor Luiz Gustavo vai falar da parte prática, das ações cabíveis e da parte criminal das penas dos crimes de licitações. E aí vamos trazer, e já atualizado com a nova lei de licitações. Essa é uma obra, na verdade estamos voltados assim, ao estudante de direito, mas principalmente ao servidor profissional que lida com licitações. Claro, todas as questões que eu levo nas minhas palestras, que eu passo assim, questões práticas, vou trazer nesse livro, vai ser um livro bem didático para quem já atua na área de licitações. E com polêmicas já. Com polêmicas. Quais são as principais polêmicas recorrentes do livro e tal, então, o que tem no dia a dia? Assim, tem alguns temas assim mais assim recorrentes no dia a dia, assim, que as pessoas perguntam? O que acontece assim, hoje você vê questões que eu bato lá uma questão da impugnação edital, impugnação edital, algumas questões e fala o princípio do vínculo edital e o formalismo exacerbado. Porque isso acontece muito. Hoje você vê muitos clientes me procuram, qualquer coisinha, algumas vezes a administração desclassifica, você não cumpriu o edital. Só que você vê que às vezes, a jurisprudência falou hoje que às vezes a administração atua com formalismo. Eu já tive casos que... Exagera na burocracia. Caso de clientes meus que foi para uma licitação, tinha um envelope de habilitação das propostas. Ele pôs um contrato social. O edital falava, não sei por que tinha que ter um contrato social na habilitação e outro na proposta. E aí ele esqueceu de pôr na proposta. Foi inabilitado porque não tinha o contrato social. Poxa, mas você já tinha um documento desse antes. Olha. Por que precisava duas vezes? Ele já tinha, o que você vê numa licitação? A capacidade jurídica, a capacidade técnica e econômico-financeira. Ele já tinha comprovado a capacidade jurídica. Para que pedir outro? Então isso se chama de formalismo exacerbado. Então, isso é uma questão que dá muita demanda. Então, a gente dá todos os aspectos polêmicos, questões, tudo, e bastante na prática os casos que acontecem, e principalmente a questão também de penalidades. O contratado não cumpriu o contrato, aí tem algumas penalidades, suspensão de participar de licitações por 2 anos, declaração de inidoneidade. Então, e nessa questão, ele pode participar da licitação ou não? Se for suspensão, ele pode, mas não pode com o órgão que apenou. Então, são várias. Então, a gente traz todo, e com jurisprudências atuais, realmente 2017, 2018, tudo atual que está acontecendo em todos os sistemas controvertidos aí. Inclusive, sobre essa questão das penas, acho que historicamente, esse formalismo, essa burocracia, ou assim, essa busca de um rigor exacerbado, tem sido flexibilizada, não sei se na nova lei de licitações, essa questão relativa às penas ou exigências, se a empresa tiver um problema, mas ela estiver regularizando, né, ou se ela já cumpriu a penalidade. Há uma flexibilização disso
lidando assim com situações da realidade do mercado, porque às vezes tem situações que ocorrem, né? Uma advertência, uma situação assim. Isso tem sido revisto também em novas licitações? Tem. Inclusive, jurisprudência, súmulas novas, essa questão foi para suspensão. O que acontece? Eu sempre gosto de citar casos na prática, né? Eu tive uma empresa que ela executou uma obra, entregou a obra e tinha uma válvula, era para uma autarquia, uma estação elevatória de esgoto. E rompeu um produto, uma geomembrana, um negócio, uma válvula lá. E aí a autarquia notificou ela para trocar a válvula. Só que essa válvula vem do Rio Grande do Sul, tem que mandar fabricar. Então não era tão rápido, né? Ela argumentou isso. O diretor não quis saber, aplicou penalidade, multa e tal, e suspensão para participar de licitações. Já apenou ali. Já apenou, sem contraditório, tudo fica entrar com unidade de segurança, tudo, só que isso gerou um problema grande da empresa. Mas assim, você vê hoje que às vezes, então o que decidiu isso hoje lá, assim? Quando é uma suspensão, porque assim, hoje você tem lá o artigo 87 da Lei 866. Então a empresa não cumpriu o contrato, dependendo da gravidade, vai ser uma multa, uma advertência, ou dependendo de uma suspensão na participação. E o mais grave, que é aquela empresa que não cumpriu mesmo, que foi quase total, a declaração de inidoneidade de participar de licitações. Então essa pena que fala, acho que é o inciso 5, ele não pode participar de licitação com órgão nenhum. Já a suspensão, com uma pena um pouco mais branda, ele pode participar de licitações normalmente, só não pode com aquele órgão que apenou, até que ele regularize aquela situação com o órgão. Então acabaram flexionando isso, que antigamente, nossa, antes de vir essa jurisprudência da lei, a pessoa tomava uma pena e não podia participar com mais ninguém. E é o que eu falei, às vezes não era nem culpa da empresa, né? Às vezes, sei lá, que um terceiro, fornecedor. Às vezes é uma coisa que não foi culpa de você, entendeu? Ou, como falei, às vezes antigamente, né? Hoje mudou muito isso, porque hoje publicidade das licitações, não tem mais isso, mas antigamente você entrava naquela licitação, não era para você entrar, de repente alguém te penalizava, né? Então, mas isso hoje mudou muito, que foi tem muito mecanismo, você tem todo o contraditório, né? A lei é muito mais flexível, né? E isso foi uma modernização da própria jurisprudência. A nova lei de licitações, ela também contempla alguns aspectos, ela detalha isso, ela deixa isso mais claro, essa relação de penalidades e de exigência, de formalismo. O que acontece? O que eu te falei, no novo projeto de lei, ele tem mais 230 pensos. Então você pega a lei 866 de 93, vê quantos anos lá atrás, né? Então a lei agora, ela já foi pegando essas julgadas, porque assim, além da jurisprudência, a gente tem os tribunais de contas, que exercem o controle externo das licitações, né? E os tribunais de contas, eles têm súmulas. Então, até umas palestras minhas, tem uma palestra que eu falo sobre as súmulas do Tribunal de Contas, que regulamenta, que são casos que já foram julgados, chegaram até lá e foram virados súmulas. E muitas dessas questões das súmulas eu vi que acabaram, está na nova lei de licitações, né, implantando alguma coisa que veio para isso, assim, houve uma evolução, né, da nova lei. Assim, como eu disse, ela ainda pode sofrer alterações. Então não dá para eu falar tudo que vai entrar ou não, porque tem guardar esses 230 pensos. Então eu vi lá, tem projeto de lei que é para criar dispensa de licitação para a empresa da agricultura familiar, para vender comida para o presídio. Tem projeto de lei lá que fala que vai ser critério de desempate em licitações, empresa que der emprego para menor infrator que sofreu medida socioeducativa. Então, é que eu falei, os doutrinadores chamam agora a função regulatória da licitação. O que é? Através dessas novas leis, você acabar beneficiando o meio ambiente, através da licitação sustentável, as microempresas, incentiva a pesquisa. Então, está tendo bastante flexibilidade. Está havendo uma alteração boa, cara. Interessante. E nós estamos falando sobre direito administrativo, sobre licitações, e eu queria que você comentasse também, né, porque isso envolve também malfeitos, né, que saem na mídia, operações policiais, né, ou seja, a corrupção em si, né, o desvio, o desvirtuamento. Né, como é que você tem visto isso? Né, como é que essa nova lei pode ajudar nesse aspecto? Isso, às vezes as pessoas têm até uma impressão de que isso é generalizado, que isso não existe licitação honesta. Então eu queria que você comentasse também sobre essa interface dos aspectos do malfeito, do desvio e da corrupção no âmbito administrativo. Alguns empresários conversam comigo, os empresários, e quando eu falo até a parte de licitação, a primeira palavra que eles veem é a questão da Odebrecht, falando, você viu, tinha um setor de corrupção lá, você vê como é que esse negócio de licitação é direcionado e tal. Eu falei, mas não é isso, você vê que nem a gente que estuda a essência da lei, você vê que a lei é perfeita. Só que é lógico, todo
profissão, vai ter aquele que vai desvirtuar e vai acabar cometendo o crime ali, né? Mas eu vejo que com a nova alteração da lei, vai haver uma mudança nisso. E eu vou te falar uma coisa, você sabe que uma das coisas que está barrando a aprovação da nova lei de licitações, porque ele vai aumentar a pena dos crimes de licitações. E tem deputado contra isso, você acredita? Tem deputado que declarou, porque aumentar a pena vai mudar o regime. Então você vê que assim, há uma batalha, né, contra a corrupção, mas então essa questão da pena é uma coisa que barrou lá. Mas eu vejo com a nova lei, que eu falei, a própria questão que eu falei, agora vamos criar um agente público que responde individualmente, já vai inibir mais esse número. E é o que eu falei, hoje você tem mais publicidade das licitações, hoje são transmitidas mais formas de você fiscalizar, né, e conseguir combater essa questão de corrupção. E eu vejo assim que você tem, o que acontece hoje? Você tem a corrupção, mas se pegar a lei de improbidade administrativa, os crimes de improbidade administrativa, você vê que tem o dano erário, uma parte, mas tem muito mais que são daqueles que acabam ferindo princípios administrativos. Então tem às vezes um despreparo também de pessoas que estão ali que às vezes não conhecem e acaba cometendo atos que vai contra o princípio administrativo e acaba dando dano ao erário. Falando sobre isso, teve já uma lei nova, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que trouxe também algumas novidades no direito administrativo. Foi, acho que do final de 2017, não foi? Essa nova, que trouxe também alguns marcos já novos, foi isso? O que acontece? O direito administrativo, o que a gente fala, a gente está lidando com o poder público, a administração pública. E cada ano que passa vai modificando as coisas. Então eles vão trazendo cada vez mais essa lei, tudo trazendo informações melhorando a parte de fiscalização, tudo da lei. Nas minhas palestras eu falo, você vê como, porque você tem a tecnologia hoje. Eu tenho que eu falo uma parte nas minhas palestras, e vou falar no livro também, da utilização de software robô em pregão eletrônico. Porque hoje você tem um tipo de pregão. Então você vai lá, então o pregão como funciona? É online, né? Todos os participantes vão lá, abrem as propostas, depois tem os lances, em alguns segundos dão lances. Algum espertinho foi lá e criou um software que assim, se a pessoa digita um lance lá de R$100, ele automaticamente joga R$99. Então, isso não é uma pessoa que está digitando lá, é o software. Então os tribunais de contas já falou que quando você perceber que uma proposta é humanamente impossível digitar, que ela é em milésimos de segundos, é um software, e esse é proibido, porque fere o princípio da isonomia. Então você vê que através dessa instrução que você falou, outras leis, súmulas, jurisprudência, cada vez o legislador, o julgador está criando cada vez mais formas de cercar as ilegalidades nas licitações. Ele está criando mecanismo de fiscalizações, mecanismo que ajuda a manter o correto, porque se você seguir corretamente a lei, é perfeita a lei de licitações. O problema é o ser humano que às vezes quer modificar para levar vantagem, né? E falando sobre mudanças legislativas, né, no âmbito não de licitações, mas do direito administrativo de maneira geral, né, quem deu a estrutura do atual ordenamento jurídico é a Constituição de 88, que com relação aos servidores em especial trata sobre a estabilidade, o provimento mediante concurso, etc. Mas agora tem, vez ou outra, aí surgido a questão de se acabar com a estabilidade dos servidores. Você tem acompanhado esse debate? Você acha que isso está em discussão forte? Tem uma possibilidade mesmo disso começar a ter contratação futura de servidores? Talvez não afetem os atuais, mas ter contratação futura dos servidores sem estabilidade, você acha que isso vai avançar no Congresso? Com certeza. Já tem esse projeto de lei, né, a nova lei, para os antigos servidores não, porque tem o direito adquirido, né? Mas tem esse projeto que muitos falam assim, vamos tirar a estabilidade, porque fica aquele... Muitos falam assim, o servidor ele entra lá na administração e tem aquela plaquinha, desacatar servidor público, então ele se acomoda. Só que isso é uma questão que eu falo assim, na minha opinião, não é para ser resolvida de uma hora para outra, tem que ser muito bem debatida. Porque você tirar a estabilidade também, de repente tem um superior que pode pegar no pé do funcionário e às vezes o cara é um bom funcionário e penalizar ele alguma coisa, né? Mas é lógico, vai ter o contraditório. Mas eu vejo assim que caminha para essa questão de tirar a estabilidade, né? Porque hoje o que acontece? Muitos comparam o poder público com a empresa privada. Então fala, na minha empresa, se um funcionário não trabalhar direito, eu mando ele embora. Agora o servidor não pode ir lá nada. Como eu vejo isso? Eu acho que tem que ter assim, não pode ser como está lá, ele tem estabilidade, não pode mandar embora. Você vai ter que passar por qualificações, por teste. Não é porque eu entrei como servidor hoje, que eu não posso passar por um exame amanhã de novo, uma prova para ver meu conhecimento. Porque se eu estou num órgão público, assim como uma empresa privada, eu tenho que estar atualizado para o mercado, não tem?
Se eu estou num órgão público, eu também teria que estar me atualizando. Se eu, lá na frente tivesse, sei lá, uma prova de avaliação, de desempenho, alguma coisa não passar, eu vejo que, eu acho que tem que mexer nessa questão da estabilidade, porque tem que ver uma forma de fazer, de também você evitar, às vezes, eu pratiquei um ato que desagradou alguém lá em cima, eu sofri uma retaliação e mandaram embora. Então você tem que ver muito bom com os dois olhos, né? A parte do servidor. Não é só, não, vamos acabar com a estabilidade, mas peraí. Então, você vê hoje, que nem a gente fala, questão que juiz, né, ele tem a vitalidade e na movibilidade. Então, se o juiz dá um despacho e ninguém gostar, ele permanece aqui. E o delegado de polícia não tem isso. Os delegados brigam com isso. Então, ele pensa um delegado, ele comete um ato contra, às vezes, algum político influente, pode pegar e mandar ele para outra cidade, né? Então, até os delegados brigam para essa mobilidade. Então, você vê que a questão da estabilidade, que eu vejo isso também. Sim. É lógico, também não pode, que hoje tem servidores, infelizmente, que ele sabe que tem estabilidade, ele parou ali no cargo, não quer se atualizar mais nada, não quer nem atender o público direito, né? Você vai lá e trata você mal. Mas tem servidores bons, então a gente tem que olhar dos dois lados para caminhar esse projeto. É que eu não tive acesso ao projeto dessa lei nova ainda, mas eu quero ver depois como eles vão pôr essas questões, até para resguardar, né? Ter um contraditório, uma avaliação. Acho que tem que ter todo cargo que você exerce, você tem que passar depois por uma avaliação, né? Muito bem, eu conversei hoje com o advogado Tony Cristiano Nunes, que é palestrante, autor de livros e, em especial, atuante, militante na área do direito administrativo. Muito obrigado, Tony, pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, pela divulgação. Lembrando que Dr. Tony Nunes está nas redes sociais, tem o site tonynunes.com.br, no Facebook, no Instagram. Fique à vontade, Tony, para se despedir dos nossos telespectadores. Eu queria agradecer a todos os telespectadores do programa, agradecer novamente ao Dr. Breno pelo convite e dizer que acompanhe minhas redes sociais. Você vai digitar Tony Nunes, dicas de licitações e contratos administrativos. Eu peço para vocês que nas redes sociais digitem Tony Nunes Dicas, porque se você digitar Tony Nunes, tem um apresentador de forró lá no Nordeste, vai aparecer os vídeos dele. Mas digite Tony Nunes Dicas, vai ter lá. E eu também faço palestras, né, pela OAB, e eu faço parte da Academia da Palestra. Então você pode entrar também www.academiadapalestra.com.br, se precisar de uma palestra para sua empresa ou órgão público voltado à parte de licitações e contratos administrativos. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, Tony Cristiano Nunes. Muito obrigado a você que nos acompanha. Desculpe. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora nessa bela entrevista falando sobre direito administrativo, sobre temas de direito e licitações. No próximo sábado, mais um programa Opinião do Meio-Dia, e fique ao longo do dia de hoje, ao longo da semana, com a programação da Rede Opinião de TV. Até lá!